Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Pedrão tá na área também. Olá, galera. Feliz por todos vocês. Olha o Rafa Prado aí. Bom dia, pessoal. Pessoal, vou fazer uma recapitulação só resumido assim do que a gente falou ontem. E daí eu vou passar para você aquilo que eu já preparei para passar para você aqui hoje. Eu quero passar para você hoje, assim como eu passei 3 coisas, eu quero passar hoje para você também 3 coisas que fazem, na verdade, assim, que definem quem eu sou e tipo que tem guiado a minha vida nas coisas que eu vou fazer. Não é uma coisa nova não, Pedrão, é coleçãozinha lá mesmo. Bom, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais baixinho aqui. É o seguinte, ontem a gente falou sobre destino, sobre pessoas e sobre atitude, né? Que você tem que ter um destino muito bem definido, muito claro. Eu espero que você tenha escrito esse destino seu muito claro. Eu espero que você já tenha definido essa direção de para onde que você vai, para onde que você vai ter detalhes daquilo que você quer na sua vida, porque aí isso vai se realizar. Eu espero que você entendeu que se você vai ter pessoas, né, 2 tipos de pessoas você já deve ter ao seu lado, mentores e o Pablo falou muito de mim hoje. Eu estava na live do Pablo lá também. E você precisa de amigos, né, que vão te desafiar, que vão te duvidar de você e que você precisa, e às vezes você até pode ter um hater que vai ser um turbo aí e você vai precisar de atitude. Isso que a gente falou ontem. E agora vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu vou desativar o bate-papo aqui só um pouquinho. E por enquanto eu vou explicar para vocês algumas coisas assim que têm sido princípios e que têm guiado a minha vida, tá? Quero passar para você nessas manhãs que a gente vai ter de lives aqui, aquilo que tem feito com que eu seja quem eu sou ou que tem feito com que eu chegue onde eu cheguei. E que de alguma forma eu espero que isso possa servir para você também. Em primeiro lugar, eu me lembro muito bem um dia que eu estava vendo um vídeo na internet. Eu tenho um costume, não tenho usado mais esse costume, que sempre que eu ia dormir eu colocava o iPad na minha cama e colocava um vídeo que fosse me edificar, né? Que fosse me trazer algum conhecimento novo, algum crescimento novo, e aquilo ali era para eu pegar no sono. E um dia eu estava vendo um vídeo, e era um vídeo do Denzel Washington, depois eu posso até compartilhar o vídeo com vocês. E isso deve ter aproximadamente uns 5 ou 6 anos que eu vi esse vídeo. E tudo aquilo que ele falava no vídeo era aquilo que eu já levava assim superficialmente na minha vida. E eu comecei a levar aquilo muito mais a sério na minha vida. E a primeira coisa que ele falou naquele vídeo, se você quiser anotar, para você achar o vídeo depois, é só colocar assim, ó, Deus primeiro, Denzel Washington, que você vai encontrar lá. E é o seguinte, coloque Deus em primeiro lugar, tá? Tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você vê eu fazendo, tudo aquilo que eu tenho feito dos últimos anos na minha vida, eu tenho colocado Deus em primeiro lugar. Então, tipo assim, coloca Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que você vai fazer. Se você quiser fazer as coisas que eu fiz, se você quiser fazer ter as coisas que eu tenho, conquistar as coisas que eu conquistei algumas coisas, tudo isso vem de Deus, não vem de mim. Isso é fruto dele, é mérito dele. Eu não tenho nada a ver com isso, para ser sincero. Eu entendi como que funcionava sonhar, como que sonhava você colocar uma meta, um objetivo, você acreditar, pedir e acreditar e começar a agradecer. Eu entendi o poder da gratidão. Eu tenho até um vídeo no YouTube lá que eu falo, que tá um vídeo lá no meu canal do YouTube, assim, como eu oro. E ali eu explico como que funciona isso comigo. E eu aprendi que quando você coloca... esse é um princípio que eu levo. Todo mundo que faz business comigo, que faz negócio comigo, o Pedrão tá na live aí, é meu sócio, ele sabe que, assim, que é Deus em primeiro lugar. Então, assim, eu sigo aqueles princípios ali dele. E entre uma decisão de negócio que vai ser empresarial ou cristã, a minha decisão vai pender para o lado cristão. Então, mesmo que comercialmente falando seja melhor fazer uma coisa, se espiritualmente falando
para Deus, para fazer mais sentido o outro, eu vou fazer a outra coisa. Então, assim, esse é um princípio meu, tá? Tô dizendo um princípio meu. Eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que eu faço, tá? Em tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você vê. E tudo aquilo que eu conquisto é pela graça dele, tá? É mérito dele, não é meu. Então, como assim, se você for analisar, não tem lógica nenhuma eu ter o que eu tenho ou eu chegar onde eu cheguei com as coisas que eu fiz e com a vida que eu tive, com a criação que eu tive. Então, se você... não sei se você já viu o meu testemunho ali no YouTube, todo mundo que vê ele, na verdade assim, eu desafio você a ver ele e não chorar, porque todo mundo que vê primeiro fala comigo que chorou e alguns falam que tem que virar filme também, então tem isso aí também. Então assim, eu coloco Deus em primeiro lugar, tá? Segundo ponto, que é princípio meu também, eu não tenho medo de falhar, então tipo assim, eu não tô preocupado se algo vai dar errado ou isso ou aquilo. Não, eu simplesmente coloco uma meta, coloco um sonho, coloco um objetivo e eu começo a agir em cima daquele objetivo, em cima daquele sonho. Porque a gente falou ontem sobre destino e sobre destino você ter um sonho, ter um objetivo, ter um alvo, ter alguma coisa que você queira alcançar. Seja ele um bem, um item, um lugar, uma pessoa, não importa a conquista que seja. Não importa, agora eu aprendi o quê? Que eu aprendi também nesse vídeo. Sonhos, tá, gente? Sonhos sem metas, eles são só sonhos e eles vão levar à frustração. Então, toda vez que você tem um sonho, é aquilo que eu perguntei para vocês ontem. Qual que é o seu destino? Qual que é o sonho? Qual que é o objetivo? Aí algumas pessoas falam assim, eu não sei, eu quero isso. E só tinha coisas vagas, não que o objetivo fosse vago ou que o sonho fosse vago, mas que a pessoa não tinha detalhes daquele sonho que ela queria. E ela precisa de detalhes daquele sonho para poder gerar e desenvolver aquele sonho. Então, para ser necessário você desenvolver aquele sonho, para você realizar aquilo, ou seja, para você perder o medo de falhar, você precisa dos detalhes daquele sonho. Agora, se você simplesmente ter o sonho, eu tenho o sonho de um dia, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu tenho o sonho de um dia ganhar R$1 milhão. Eu tenho o sonho de um dia ganhar R$1 milhão. Esse sonho ele é vago. Esse sonho ele é só um sonho. Aí você não tem nada assim que você colocou assim, nenhuma meta para você alcançar ele. E você precisa pegar esse sonho seu e começar a colocar meta. Meta diária, meta do mês, meta da semana, meta do minuto, meta da hora. Não importa. Você vai quebrando isso e aquilo que parece algo absurdo, tá? Aquilo que se coloca parece algo absurdo, começa a ficar muito mais fácil. Começa a ficar muito mais tangível. Então assim, presta atenção, eu não tenho medo de falhar, eu não estou preocupado com a opinião das pessoas, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Na verdade, assim, quando começou o lance da potencial crise, a indicação que eu dei dentro do meu grupo de mentoria foi, olha, mata o ego, tá? Mata o ego, porque ego, ele é o ego, acho que é até bom você anotar isso aí, dá até para mandar para algumas pessoas. O ego é a anestesia da estupidez, tá? Quando você está com ego, você está anestesiado para cometer coisas estúpidas. Eu lá atrás, quando eu fiz meu primeiro milhão com 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, eu tinha um ego muito inflado porque eu era muito humilhado pelas pessoas à minha volta e por isso eu queria ter dinheiro, para mostrar para as pessoas que eu era diferente e tudo aquilo. E quando eu perdi o dinheiro, quando eu perdi o negócio, não quando eu perdi o dinheiro, eu tinha o ego inflado e eu tentei manter a postura, manter a pose para que as pessoas não percebessem que eu tinha perdido, para que as pessoas não mudassem o pensamento delas a meu respeito. E ao fazer isso, eu comecei a fazer um monte de coisa estúpida. Eu comecei a pegar dívida com um banco para poder manter o padrão de vida, dívida com outro para poder manter o padrão de vida, e tipo assim, para fingir ser uma pessoa, para fingir estar numa situação que eu não estava. Isso é o quê? É o ego, que é a anestesia da estupidez. Então não tenha medo de falhar, não tenha medo de errar. Kaiser, não tenho medo. Na verdade, eu não estou preocupado que você não alcance o seu sonho. Eu não estou preocupado que você não alcance o sucesso que você planejou para sua vida. A minha preocupação é que você não falhe. Não falhe de vez em quando, porque você tem que falhar. Então, tipo assim, quanto mais rápido você falhar, melhor. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar. Porque a cada vez que você falha, a cada vez que você corrige, então assim, eu não tenho medo, eu sempre falo assim, que eu quebrei com 1 milhão para não quebrar com 1 bilhão, porque o Senhor já me deu 1 bilhão, mesmo que Ele não esteja hoje comigo, mesmo que eu não esteja usufruindo dele nesse momento, Ele já é meu. Eu já me comporto como um bilionário há muitos anos, eu me comporto como um bilionário antes de eu, mentalmente falando, sabe? Antes de eu ter milhões em patrimônio. Então,
é uma atitude, é uma decisão, tá? Então você toma essa decisão. Como que eu faço? Existe um exercício que você pode fazer que ele é muito simples. Eu faço ele com várias pessoas que eu mentoro também, que eu indico. Eu falo assim, cara, faz esse exercício. Imagina que se você recebe um cheque, eu te dou, sei lá, te dou um cheque, só que não um cheque meu, tem até cheque meu aqui em cima da mesa aqui. Eu te dou um cheque administrativo, aquele cheque assim que é do banco. O banco está fechado, vai ficar fechado por mais 30 dias, dá um exemplo. E eu te dou um cheque de R$1 milhão. E aí só que você só vai poder pegar esse dinheiro daqui 30 dias. Você só vai poder usufruir dele daqui 30 dias. Daqui 30 dias, só que eu já te dei esse cheque hoje, já te entreguei ele, já está na sua mão. Isso te faz um milionário hoje ou um milionário daqui 30 dias? Lembrando que hoje você vai estar andando de metrô, andando de trem. Lembrando que hoje você não vai ter nem a comida na sua casa direito. Lembrando que hoje você vai estar sem as coisas à sua volta. Isso te faz um milionário hoje ou um milionário daqui 30 dias? Ou daqui a um ano, se fosse esse cheque para daqui a um ano. Isso te faz um milionário hoje. A situação que você está, o contexto que você está não deve alterar o conteúdo que você é. Então você é próspero, você é aquilo que você escolhe ser. Então se você escolheu ser um milionário, você já é um milionário. Agora sim, mas eu ainda não tenho 1 milhão. Não, isso não tem nada a ver. O contexto não tem a ver com aquilo que você é. Se você tomar a decisão daquilo que você é e aquilo que você quer, e você acreditar naquilo que você quer, não importa, você vai estar com esse cheque no bolso. Eu até recomendo você, pega um cheque seu ali, um cheque de alguém, faça um cheque ali para você, eu vou encontrar um cheque meu que eu tenho antigaço, um cheque de $1 milhão. Ele vai estar aqui no meu escritório em algum lugar. Um cheque de $1 milhão que eu fiz de um talão de cheque da primeira conta bancária que eu abri nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Eu fiz esse cheque de $1 milhão e eu coloquei esse cheque na minha carteira e eu andei com esse cheque na minha carteira durante muito tempo. E quando eu andei com esse cheque também, quando eu fiz esse cheque, sabe quanto dinheiro que eu tinha? Sei lá, eu devia ter uns R$30. Esse deveria ser o meu patrimônio, as minhas posses. Só que eu fiz esse cheque de $1 milhão, eu coloquei ele na minha carteira e eu comecei a acreditar que aquele cheque era meu, que aquele dinheiro era meu. Eu comecei a visualizar, tá? Você pode chamar isso de lei de atração, você pode chamar do que você quiser, para mim isso é fé. Você acreditar em uma coisa antes daquilo se tornar realidade. Eu comecei a agradecer, eu comecei a fazer a minha parte, comecei a traçar metas e objetivos. Porque se eu tenho esse sonho, se o cheque ele é o sonho, então o cheque ele é a posse daquilo que eu vou ter lá na frente. Se eu tenho esse sonho, mas eu não faço nada a respeito, eu nunca vou alcançar esse sonho. Então por isso que eu falo que sonhos sem metas são só sonhos. E eles vão levar à frustração. Então você precisa ter sonhos, mas você também precisa ter metas. E se você tem que ter metas claras que vão te ajudar a dar um avanço por vez. Não precisa tentar enxergar 100% da escada. É como aquele cara, Martin Luther King disse. A gente não precisa tentar enxergar toda a escada. A gente só precisa subir o primeiro degrau com fé. A gente não precisa enxergar toda a estrada. Seguindo ainda o exemplo do carro que a gente vem falando já há um tempo. A gente não precisa para dirigir à noite daqui de onde que eu estou, para seja lá onde quer que você more, eu não preciso que o meu farol ilumine 100% da estrada. Ele só tem que iluminar um pedacinho. E quando eu andar aquele pedacinho, ele vai iluminar mais um pedacinho. E quando eu andar aquele pedacinho, ele vai iluminar mais um pedacinho. E cada vez mais essa estrada vai ficando clara. E eu não preciso entender aquilo que vai estar lá na frente. O nosso problema é que a gente quer entender tudo. Então, assim, a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo e a gente quer entender 100% de tudo, de como que aquilo vai chegar pra gente. E eu vou dizer uma coisa pra você. Se você quer saber, se você quer ter uma noção, então se o seu sonho, se aquilo que você está pedindo para Deus, se aquilo que você está querendo, por exemplo, fala assim, você tem um sonho aí de ter, digamos que você tem um sonho de ter R$1 milhão e hoje você ganha R$1.000 por mês, tá? Se isso para você não faz sentido ainda e você fica tentando entender como que você vai ter esse R$1 milhão, como que eu vai chegar esse R$1 milhão em mim? Ou se o seu sonho está limitado àquilo que você consegue enxergar, o seu sonho está dentro onde o seu farol alcança. Isso quer dizer que você não tem fé. Não é necessário fé para fazer as coisas que eu consigo entender. A fé é necessária para fazer as coisas que eu não consigo entender. Então é para fazer coisa que nessa loucura que eu fiz de fazer o cheque de $1 milhão, que eu teria um patrimônio de $1 milhão, era esse o objetivo, que eu teria um patrimônio de $1 milhão e o cheque estava datado, tá? Eu tinha visto isso também num vídeo, muitos anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, se eu não me engano, do Will Smith. O Will Smith tinha feito isso com ele, tinham feito um cheque
para ele de $1 milhão por ele ser ator. E ele começou a acreditar naquilo, aquilo começou a acontecer e ele começou a correr atrás daquilo. Então, não adianta nada você ter um objetivo se você não fizer a sua parte. E se o seu objetivo, agora sim, aqui isso é para desafiar o seu objetivo, para ele sair além do seu limite da zona de conforto, para ele sair da zona do seu farol. Então, digamos que o seu farol enxerga esse tanto aqui, o seu sonho deveria estar aqui, só que o seu sonho está aqui. Sabe por quê? Porque você está colocando o seu sonho naquilo que você consegue entender. Então, por exemplo, você tem uma lanchonete e o seu sonho é ser a melhor lanchonete da sua cidade. Por quê? Porque você está colocando o seu sonho dentro de onde que seu farol alcança. Não é necessário fé para colocar o nosso sonho dentro de onde que o nosso farol alcança. Não é necessário fé para poder tentar enxergar na estrada até onde que o farol alcança. É necessário fé para poder enxergar na estrada além de onde que o farol alcança e entender de que à medida que você vai andando, vai clarear. Entender que depois daquela curva, não importa se vai ter outra curva, se vai ter um buraco, entender que você vai ter, entre o momento que você vê o buraco e o momento que você vê o acidente, você vai ter luz suficiente para tomar uma decisão, para parar, para fazer seja lá aquilo que você quiser. Então hoje meu desafio para vocês é que você pega aquele objetivo que você já tinha colocado ontem, aquele destino, e a gente vai pegar ele agora e nós vamos fazer mais uma vez assim, uma multiplicação com ele e tirar ele de dentro da sua zona de conforto, se ele estiver dentro da sua zona de conforto. Coloca ele fora, coloca ele num lugar onde que você sabe que não tem como vir de você. Coloca ele no lugar onde você sabe que só tem como vir de Deus. Que para você ter certeza quando acontecer, que não foi mérito seu, que não foi feito seu. Eu reuni com o time nosso ali do Iluminado, e daí eu falei assim, gente, a gente vai fazer a segunda turma do Iluminado, e eu tenho uma meta de número de pessoas. Aí eu falei assim, ó, a gente foi fazer um bolão. Vamos fazer um bolão aqui agora de quantas pessoas vai entrar no Iluminado 2, tá? Aí a gente começou a fazer um bolão e cada um falou um número, tá. E daí eu falei o meu número, tá? E eu falei assim, gente, eu quero 10 mil pessoas no Iluminado 2, porque eu quero transformar essas 10 mil vidas. E no bolão, o segundo número, o número maior, era um número que era próximo do primeiro Iluminado, que era aproximadamente umas 5 mil pessoas. Então, assim, o meu era o dobro daquilo, era 10 mil. E todo mundo, a gente estava fazendo bolão, eram umas 10 pessoas. E todo mundo tá assim, ah, não, Caio, mas a gente nem tá investindo em anúncio, você nem tá fazendo isso, nem tá fazendo aquilo. Eu falei, olha, se eu fizer tudo isso, se eu colocar a minha meta dentro daquilo que é projetável, porque daí a gente tem os analistas financeiros vai e faz a análise, não, porque isso com isso vai dar tantos. Aí outros fazem uma análise de percentual, a galera votou nisso, a probabilidade de acontecer então é aquilo, tipo assim, análise de bolão. E a minha não tem análise nenhuma, a minha análise é só uma, só de Deus, ó, falar, cara, quer saber? Deus, eu quero 10 mil pessoas lá dentro, eu quero 10 mil pessoas com a vida transformada e eu quero ajudar a transformar a vida dessas 10 mil pessoas. Eu não sei como que o Senhor vai fazer para essas 10 mil pessoas, eu não estou preocupado com isso, porque o como não é você que tem que entender, o como é de Deus. A nossa parte no processo é o que, deixa ele fazer o como. E aí depois que a galera colocou as metas do bolão, a gente fez o bolão, aí eu falei assim, gente, a minha meta é 10 mil, agora eu queria explicar para vocês por que a minha meta é 10 mil. Aí todo mundo assim, tá, mas não tem como não, cara, 10 mil porque você não tá fazendo nada, você nem tá divulgando, você não tá assim. Eu vou dizer para vocês por que tem como ser 10 mil, porque é o seguinte, eu não estou baseando dentro da minha fé. E, na verdade, eu estou fazendo um desafio aqui com Deus para que Ele mostre para todos vocês quem Ele é. Para mostrar para todos vocês que é possível confiar nele e que tem como fazer com Ele. Eu já vi Deus fazer coisas absurdamente loucas, tá? De tipo assim, que as pessoas que trabalham comigo, quem anda comigo, ele vê milagre 24 horas por dia. Tipo assim, toda hora ele vê o sobrenatural. Sobrenatural. O Pedro participou de uma reunião comigo, o Pedro, meu sócio, tá tendo na live aí também, participou de uma reunião comigo, que ele arrepiou todinho quando Deus fez o computador da outra pessoa. Eu falei com Deus assim, Deus, se eu for falar alguma coisa que não é para eu falar, não deixa eu falar não. Na hora que eu fui para falar alguma coisa que não era para eu falar, Deus fez o computador da outra pessoa desligar e dar pau e não ligar mais. Então assim, a minha vida é baseada naquilo que Ele faz, então por isso que eu coloco Deus em primeiro lugar. Então, quando eu coloco Ele em primeiro lugar, entenda o seguinte, tudo aquilo que a gente pedir para Deus, a palavra diz o quê? Tudo aquilo que você pedir, crendo, recebereis. E aí a palavra diz que aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe. E aí você fala assim, poxa, mas eu peço e não recebo. É porque você não está pedindo certo, tá? A Bíblia também diz, pediu e não recebeu porque você pediu mal. Então, quando vou te ensinar você a pedir certo, não é sobre você, é sobre Ele.
tá? A oração não é para você, ela é para Ele. Quando você pede certo, quando você não pede pensando em você, se eu tivesse pedido ao Senhor, Senhor, eu quero 10 mil pessoas no Iluminado, porque 10 mil pessoas, eu quero 10 mil pessoas no Iluminado 2, porque 10 mil pessoas no Iluminado 2 vai fazer isso, eu vou ganhar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou colocar essas pessoas assim. Não, o meu negócio foi, Deus, eu quero 10 mil pessoas no Iluminado, porque essas 10 mil pessoas vão ser transformadas, elas vão ser impactadas, e todos aqueles que chegam até mim, eles conhecem mais de ti, eles começam a ter mais intimidades com você, eles começam a buscar mais o teu reino, mesmo que eu não fale nada do Senhor para eles. Eles começam porque eles começam a ver isso. Porque eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, que é o seguinte, pregue, tá? Ou seja, pregue, fale de Deus, e se necessário, use palavras. Não é necessário usar palavras para falar de Deus. As suas atitudes falam muito mais do que palavras. E aí, gente, só continuando para analisando dentro dessa linha de raciocínio, eu falei com a galera assim, ó, a minha meta é 10 mil e eu não aceito menos do que 10 mil e eu vou colocar 10 mil pessoas na turma do... Eu não, e nós vamos ter 10 mil pessoas na turma do Iluminado 2 e Deus vai mandar essas 10 mil pessoas e eu não estou preocupado com quem Ele vai mandar, porque Ele vai escolher a dedo, não é eu. Ele vai escolher a dedo essas pessoas e essas pessoas que entrarem vão ter a vida verdadeiramente transformada dentro daquele objetivo que a gente se propõe. E o que a gente está fazendo é certo? É bom para todo mundo? Está dentro do princípio de Deus? Está dentro das entregas de Deus? Está dentro daquilo que Deus espera da gente? Tá. Ah, então beleza. Então se é isso, então vocês não tenham medo, porque vai ser 10 mil pessoas e eu não aceito menos que isso. E aí eles estão assim... Aí depois eu expliquei, eu fiquei tipo uns 30 minutos explicando para eles que aqui na Terra quem manda somos nós. A Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu ao homem. E que aqui é o poder da palavra que domina. A Bíblia também diz que a unidade aqui, que aquilo que for concordado aqui na terra, aquilo que for ligado na terra também é ligado no céu. Por isso que eu falei com eles a respeito disso. Porque, por exemplo, se você parar para analisar a história ali da Torre de Babel mesmo, onde que teve onde que Deus desceu na terra para poder confundir o homem, para poder criar os idiomas e criar a desunião entre eles, é porque os homens tinham se unidos e eles estavam todos unidos em um único propósito. Eles queriam construir uma torre para chegar até o trono de Deus. E aí tem um princípio muito simples, eu aprendi isso até dentro, ficou mais claro para mim isso também dentro do método IP do Pablo Marçal, que é o seguinte, quando existe a unidade, ou seja, quando todos estão focados no mesmo objetivo, não tem como não acontecer. Por isso que eu falei com eles, olha, se eu concordo, você concorda, vocês estão de acordo, aquilo está ligado aqui na terra, porque a Bíblia diz que a igreja somos nós, tá? A igreja não é um templo, a igreja tem poder de ligar na terra, e aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então, se eu acredito e pronto, tá? Só para encerrar nesse tópico aí, falando de Deus especificamente, para você não achar que isso aqui é só uma pregação, eu também não estou preocupado se você achar isso, é só se você não quiser, não gostar, é só você sair. Só para você entender, quando você para analisar ali a história de Daniel, o jejum de Daniel, o famoso jejum de Daniel, que todo mundo fala, jejum de Daniel ficou 21 dias comendo alimento assim, abriu mão de um monte de alimento, e no 21º dia o anjo do Senhor veio até ele, e o anjo do Senhor, a primeira coisa que ele fala com Daniel, ele fala o seguinte, Daniel, no primeiro dia que você se pôs a orar, o Senhor me enviou até você, mas eu tive dificuldade, que eu tive um problema com o principado da Pérsia, e aí o anjo tal veio me ajudar, isso e aquilo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, no primeiro dia que Daniel orou, o anjo, Deus já falou, vai, leva lá para ele a vitória dele. E aí teve complicações pro lado do anjo para poder chegar e entregar a vitória para ele. Mas entenda, não foi os 21 dias que fizeram com que Daniel recebesse a bênção, foi o primeiro dia. Tá? Então, quando você coloca o seu sonho aí, quando você coloca ele no objetivo, e quando você pede ele para Deus e você alinha ele com os propósitos de Deus, entendendo que não é sobre você, é sobre ele. Então, se você quer fazer algo verdadeiramente grande, entenda que não pode ser só para você. Você não pode ser o único beneficiado disso. Outras pessoas têm que se beneficiar, outras pessoas têm que evoluir, outras pessoas têm que ganhar com isso, têm que crescer com isso, têm que evoluir com isso. Então, assim, se o seu sonho é esse, ele vai estar aprovado por Deus. Porque aí ele vai estar alinhado a propósito, porque o propósito ele é um V, né? Ele vem de Deus, bate em você e ele volta para Deus. Então, se ele está alinhado com isso, existe uma aprovação, foi concedida uma aprovação para a sua petição. Então, tudo aquilo que você pede, colocando uma legalidade, deixando claro para Deus que é para Deus. E eu faço isso com tudo, tá? Tudo que eu peço. Eu deixo bem claro que é para Deus e Deus vai ter benefício daquilo. Até o meu avião, até o meu jato, quando eu pedi, eu falei, Deus, eu preciso de um avião
Porque com o avião eu vou ter mais autoridade, eu vou fechar mais negócios, eu vou fechar mais negócios, eu vou mostrar ainda mais a sua glória, eu vou mostrar ainda mais o que o Senhor fez com um menino que só estudou até a 7ª série, com um menino que não foi criado nem por pai, nem por mãe, que foi criado sozinho. E aí as pessoas vão conhecer mais ainda de ti, vai ter mais glória para o seu nome, mais pessoas indo para o seu reino. Então a minha oração não é sobre mim, é sobre ele. Ó, pra você ver, eu estou pedindo um avião para mim utilizar, mas é sobre ele. E eu entendo aquilo que eu sempre falo, tipo assim, que nada que eu tenha é meu, tudo pertence a ele. Eu sou mordomo do rei. E por ser mordomo do rei, eu tenho direito a morar num palácio, eu tenho direito a andar num carro real, tenho direito a andar nas carruagens reais, no avião real, eu tenho direito a tudo isso. Mas eu tenho plena consciência de que nada disso é meu, tudo disso é dele e pertence a ele. Então meu objetivo é bem claro. Meu objetivo é fazer com que mais pessoas sejam impactadas, mais pessoas sejam ativadas, mais pessoas entendam aquilo que está escrito nesse quadro ali, ó. Foi por você. Está escrito ali, ó. Foi por você. Tá? Foi por você que Cristo veio. E você que está aí agora, nós temos 3.801 pessoas, 6h26 da manhã, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu quero te dizer uma coisa que todo mundo tenta destruir. As pessoas tentam tirar de você quem você é. As pessoas tentam confundir. Desde o dia que você nasceu, o diabo vem tentando dizer quem você é para você. Ele vem tentando tirar a sua identidade, porque se você entender quem você é, ele está lascado. Eu quero que você saiba hoje, eu quero que você saia dessa live hoje tendo uma certeza absoluta de quem você é, tá? E você não é aquilo que você faz, você não é a situação que você está, você não é a situação que a vida te colocou, você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus e você é filho de Deus. Se você crê em Cristo, a Bíblia diz que aquele que crê nele foi lhe dado o poder de ser feito filho, tá? Vou te passar um código aí que a galera aprendi essa parada com o Pablo Marçal. Eu sou muito fã do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal ele descobriu os códigos assim do reino para essa geração, na minha opinião, tá? Ele decifrou as paradas assim. E assim, eu peguei uns negócios com ele, que eu tava aqui nesse mesmo lugar que eu tô aqui hoje, assim, sentado, e quando eu olho para pro lado aqui, tem uma colina tipo aquelas colinas do Windows, e tava tudo fechado o tempo, e chovendo, era aniversário da minha filha, e a minha esposa tinha preparado uma festa linda para ela, e chovendo, e a minha esposa preocupada, eu falei, não, calma aí, que eu já aprendi quem eu sou, porque antes eu não sabia quem eu era, antes eu achava que eu era um empresário, antes eu achava que eu era isso, ou que eu era aquilo. Tem pessoas que são pastores e acham que ele é pastor, ele não é pastor, ele está pastor. Eu não sou empresário, eu estou empresário, eu sou filho de Deus, eu sou rei, tá? Olha que pesado isso. A Bíblia diz que vós sois reis e sacerdotes, então você é rei, você foi colocado aqui para reinar, para governar, e Deus deu para você o governo. A palavra diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem, e é para você governar. E aí nós somos desligados de Deus por um só homem. Vou passar um código bem pesado para vocês agora. Nós somos desligados de Deus por causa de um só homem, pelo pecado de Adão e Eva, né? Que é o homem como Adão, quer dizer a humanidade. Pelo pecado de Adão, nós somos afastados de Deus, nós somos desligados de Deus, nós somos destituídos da glória de Deus, nós não podíamos mais chegar próximos de Deus, porque se a gente chegasse a gente morria, tá? E por meio de um só homem, Jesus Cristo, quando ele morreu, quando ele pagou o preço, quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, ele religou a nós com Deus, ele pagou o preço em nosso lugar. E a Bíblia diz que aquele que crê nele foi lhe dado o poder de ser feito filho, e também diz que foi nos dado, aqui que ele religou, que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, a graça entrou no mundo por meio de um só homem, e nós somos justificados, ou seja, todas as coisas erradas que nós fizemos e as coisas erradas que nós ainda iríamos fazer foi justificada por meio dele. Então, por ele nós somos justificados, nós somos justos e hoje nós temos a autoridade para chegar na presença de Deus novamente e hoje foi nos restituído aquilo que nós tínhamos lá no Éden. Então, lá no Éden, o homem tinha o governo, ele tinha o poder sobre tudo, todas as coisas. O homem tinha o poder, tá? E esse poder foi retirado dele quando ele pecou. E ele perdeu esse poder e ele ficou sem esse poder até que Cristo voltasse. E quando Cristo voltou, até que Cristo viesse, quando Cristo veio em forma humana, olha para você ver como que é loucura isso aqui. Olha como que a prova para você que aqui quem manda é você, quem manda é nós. Até Deus, para agir aqui na Terra, ele teve que descer em forma humana. Porque se ele descer em forma de Deus, ele destrói tudo aqui. Tudo é destruído pela glória dele. Então, até Deus, para agir aqui, ele usa homens. Anota uma coisa muito importante, porque
eu espero que você nunca esqueça disso. Deus opera pela instrumentalidade de pessoas. Deus usa pessoas para operar. Ele não vai, se você está esperando um milagre seu vir de um anjo do céu, pode vir, tá? Pode vir, se a sua fé permitir isso, pode vir. Um anjo do céu vir aqui trazer seu milagre. Um anjo do céu vir e trazer seu milagre. Mas aqui, um espírito sem corpo, ele é ilegal, tá? Porque aqui a autoridade foi nos dada ao homem. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem. Uma última prova sobre isso. Paulo, né, que chamava Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo glorificado e ele ficou cego. E aí Deus falou com ele: Paulo, vai para o lugar tal, na rua tal, e fica no lugar tal. E daí Deus falou com, se não me engano, com Barnabé, falou: Barnabé, que é um outro cara que estava em outro lugar, e falou assim: você vai para o lugar tal, na rua tal, na casa tal, vai ter um homem, nome de Saulo, de Tarso, você vai colocar a mão sobre ele, ele vai estar cego e ele vai ser curado da cegueira dele. Por que que Deus não falou com Paulo? Paulo, você está cego, mas aqui, volta a enxergar. Por que que ele não fez isso? Porque ele respeita os próprios princípios dele, tá? Deus respeita os próprios princípios dele. Então, assim, aqui quem manda é você. Comece a exercer a sua autoridade de filho de Deus. Comece a exercer a sua autoridade e declarar com a sua boca, aquilo que você quer. Fala aquilo que você quer. Traz à existência aquilo que não existe quando você coloca para fora. Tudo que foi criado pelo poder da palavra, tá? A palavra é de Deus. Deus falou e foi criado e depois nós falamos e acontece. Vai ter uma dica para você. E às vezes, com essas brincadeiras, com esses negócios de coronavírus, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, é o povo mais divertido. E assim, às vezes a gente fala coisas que é muito idiota e a gente nem percebe as legalidades que a gente dá. Porque tudo aquilo que você fala, quando você entende, olha aqui, o diabo sabe que você é filho de Deus, ele sabe que você tem autoridade, ele sabe que você manda, tá? Ele não brinca de ser diabo, ele sabe disso. O propósito dele é fazer com que você esqueça disso. O propósito dele é fazer com que você não entenda isso, que você é isso. Mas ele sabe disso. E no mundo espiritual e tudo à sua volta sabe disso, que você é filho de Deus. E aquilo que você fala até brincando, ele vai a cumprir. Então aquilo que eu temo me sobrevém, diz a palavra. Aquilo que eu tenho medo que aconteça, acaba me acontecendo. Por quê? Porque eu estou falando que vai acontecer. Eu estou falando que pode acontecer. E aí o que acontece? Acontece. Por quê? Porque você está falando. Eu vejo as pessoas agora fazendo brincadeiras aí por causa do coronavírus, e a pessoa vai e fala assim, a pessoa dá um espirro, aí ela, eu tô com coronavírus. A pessoa fala, eu tô com coronavírus. Sabe o que quer dizer isso? Olha, aí nós temos anjos ao nosso redor e nós temos o diabo que fica ao nosso derredor, fica fora do redor, fica mais longe, bramando como um leão, porque ele não é um leão, ele fica fingindo que ele é um leão, ele fica fazendo barulho de longe, tentando fingir que ele tem poder, que ele é forte, que ele é isso, e tá tudo ali. E aí na hora que você fala assim, eu tô com o coronavírus, aí o diabo fala assim, opa, ó, o anjo, você que tá protegendo ele aí agora. Ele acabou de falar que ele tá, e a palavra dele tem autoridade, ele tem poder, ele tem domínio, ele é filho de Deus, e aquilo que ele fala tem que ser cumprido. O diabo fala isso com o anjo que está ao seu lado. E aí o que o anjo tem que fazer? O anjo tem que sair da frente e deixar o diabo vir tocar na sua vida. Então vou dizer, começa a assumir e tomar muito cuidado com as coisas que você fala. Começa a prestar bastante atenção e falar as coisas que você realmente quer para a sua vida. Entenda que você é filho de Deus e como filho de Deus você tem autoridade de governo, você tem poder e autoridade para tocar o terror, no sentido de tocar terror. As pessoas às vezes ficam chocadas quando o Pablo Marçal fala esse negócio, tocar o terror. Tocar o terror no diabo, velho. Tocar o terror tipo assim, de cumprir o seu propósito. A pior coisa que você pode fazer, o negócio que vai deixar o inimigo mais enfurecido, é você começar a cumprir o seu propósito. É você começar a exercer a autoridade que Deus te deu. É você começar a governar, a mandar e criar e trazer à existência as coisas que não existem por meio da sua palavra. Então assim, você fala e acontece. Eu convido você que nunca fez isso na sua vida, que você comece a falar. Comece a falar, lembrando que não é por você, tá? Não é você, porque se você falar assim, eu, Shirleyson Kaiser, sou rei, sacerdote, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tô mandando parar de chover. Não vai parar, não vai acontecer. Por quê? Porque o poder não vem de mim. Então, tipo, eu, Shirleyson Kaiser, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, que foi crucificado no meu lugar, que pagou o alto preço, que levou sobre si todo o castigo. A palavra diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e que até a enfermidade, que toda dor, toda enfermidade, tudo isso foi levado por ele. Eu não aceito dor nenhuma, eu não aceito enfermidade nenhuma, porque na hora que vem a enfermidade, pode ser uma simples dor de cabeça. Ontem eu estava chegando em casa, eu estou trabalhando muito, eu tenho dormido pouco, estava chegando em casa, estava com dor de cabeça, está começando a dor de cabeça, eu falei, opa,
Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Cristo já pagou, e como ele já pagou e eu creio nele, você não tem legalidade de estar aqui, dor de cabeça, então sai agora em nome de Jesus. Pronto, curado. Na hora, no mesmo segundo. A minha hérnia de disco que eu tinha, quem viu no Arcade, pós-Arcade, eu estava até entortado, eu tive que tomar morfina, porque eu não estava exercendo o meu poder. Lembra, gente, quando eu falo sobre poder e autoridade? Por exemplo, a minha empresa tem incentivo fiscal. Ela tem incentivo fiscal para os clientes dela, que reduz o ICMS do cliente, reduz o imposto do cliente de 18% para 2%, tá? Uma economia de 16% do faturamento bruto. Todas as empresas que cumprem certos requisitos têm direito a isso. Então é um direito, não é um dever. Se é um direito, e Deus faz isso com você, Ele te deu o direito de governar, Ele te deu o direito de curar, Ele te deu o direito de libertar, Ele te deu o direito de não aceitar ter doença nenhuma, Ele te deu o direito de ter uma vida próspera, de ter uma vida abundante, de não pegar nada dessas coisas que está vindo por aí. Ele te deu esse direito, mas não confunda direito com dever. Dever é uma obrigação dele. Então, por exemplo, é dever do Estado prover a saúde básica. É dever do Estado, então ele tem que cumprir isso. Agora, o Estado dá o direito de você pedir um habeas corpus. É um direito, que é uma coisa que você tem que fazer a sua parte para você poder exercer aquilo ali. Quem entender um pouquinho de lei vai entender também do mundo espiritual que acaba acontecendo essa mesma coisa. Então, assim, entenda um princípio que eu estou falando para você aqui, que é aquilo que governa a minha vida. Eu coloco ele em primeiro lugar. Tudo aquilo que eu peço deixando claro que ele vai ganhar. Que não é sobre mim, é sobre ele. Então, quando eu juntei com o meu time inteiro e falei, gente, eu quero 10 mil pessoas dentro do Iluminado. E aí o time ficou, não, mas não sei o quê, mas você não está fazendo nada. Eu falei, cara, eu não estou preocupado com isso. Eu quero 10 mil pessoas dentro do Iluminado, porque vai ser 10 mil vidas transformadas. E essas 10 mil vidas transformadas vão glorificar o nome do Senhor, porque uma vida transformada é uma mente que já se expandiu, ela não consegue voltar ao seu tamanho original. As pessoas que participaram do Iluminado 1, que estão participando do Iluminado 1, deve ter um monte de Iluminado na live aí também, que eles são muito ativos. A mente dele, até o cara que não quer fazer nada, mas que estudou, ela nunca mais vai voltar ao estado original. É simples, ela expandiu, não tem como voltar. Então, quando a pessoa recebe até essa luz, esse nome iluminado, é por causa disso, a pessoa de iluminar ela, quando ela recebe essa luz, ela não consegue mais apagar ela, vai ficar pro resto da vida dela. Então, é bem simples. E agora você imagina eu convencendo, explicando pro time, e na hora que eu consegui, tá? Quando eu expliquei pro time, eu falei assim, olha, só que tem um negócio. A gente precisa da unidade de sinais, a unidade de pensamento. Então tem que estar todos unidos no mesmo propósito. Mental, não é físico. Eu tenho que fazer isso. Não, o físico vem depois. Primeiro é aqui, gente. Quando você entender que é isso aqui, é a sua mente que governa quem você é, a vida que você vive hoje é reflexo daquilo que você pensa. A vida que você vive hoje é aquilo que você pensa. Se você mudar, se você trocar o drive, se você trocar o disco que está rodando aqui dentro, você vai começar a viver uma vida diferente. Eu estava comentando ontem com as meninas que trabalham comigo, eu estava explicando para elas, elas me perguntaram assim, mas nessa época, eu estava contando uma história assim, nessa época aí você já era milionário? Eu falei com ela assim, era, só que eu não tinha dinheiro, não tinha nada não. Mas como assim? Eu falei assim, olha, alguém viu aquela novela que chamava Império, Comendador? Foi a última novela que eu assisti na minha vida. Tinha um comendador. E tipo assim, todo mundo me chamava de comendador. Mas eu não era comendador. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha patrimônio e tal. Mas a minha mentalidade, o meu comportamento, as minhas atitudes eram todas de um milionário. Era todas meio que modelando, era todas modelando a frequência dos milionários. Então eu comecei a operar pela frequência dos milionários. O milhão, ele é a consequência daqueles que operam na frequência dos milionários. Anota isso aí. O milhão é a consequência daqueles que operam na frequência dos milionários. Então, não fica achando que o que vai fazer você se tornar um milionário é você ter 1 milhão na sua conta. Não, eu posso perder todo o meu dinheiro que eu vou continuar sendo milionário. Eu posso perder tudo isso aqui, o patrimônio, que eu vou continuar sendo milionário, porque está aqui, está dentro de mim. E não importa, porque quando está aqui, ele sai para fora, ele vai acontecer. Você vai trazer à existência aquilo que não existe. É bem simples. Então, quando você crê, você traz à existência aquilo que não existe. Deixa eu liberar os comentários aqui para ver o que vocês estão falando aí. Então você traz a existência. Então quando você pensa aquilo que você crê, logo você é. Eu penso,
logo eu sou. Algum inteligente disse isso, eu não sei quem que é. Então começa a exercer sua autoridade. Começa a exercer quem você é. Quem você é? Coloca aí quem você é. Escreve para mim, vamos ver, eu quero saber se você entendeu quem você é. Eu preciso que vocês saibam quem você é. Quando você começar a agir, quando você começar a exercer o seu poder, a sua autoridade e começar a declarar aquilo que você quer, colocar para fora, falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu tenho direito disso, essa é a minha autoridade, eu vou exercer essa autoridade. E você começa a declarar isso, você vai trazer à existência aquilo que não existe. A fé é acreditar naquilo que você não se vê, porém crê. Então você vê e você começa a acreditar e aquilo começa a se tornar realidade. Então você precisa ver aqui, ó. Se você não conseguir ver aqui, você não vai conseguir pegar aqui, tá? Eu não sei quem disse isso, mas falou assim, eu não lembro agora, não sei se foi Henry Ford, né? Mas tipo assim, que se você, tudo que a mente pode conceber, tudo aquilo que você conseguir ver aqui, você consegue pegar aqui. Então você consegue ver você morando numa mansão? Consegue ver, mas eu tô falando bem sério, você consegue ver? Você consegue fechar o olho e ver você morando na mansão, você consegue ver você abrindo a porta, sentindo como que é a porta, vendo como que é o piano que você tem ali, você tem que entender, conseguir ver nesses detalhes. Quando você ver esses detalhes, você vai trazer à existência isso aí. Então você começa a acreditar, começa a mentalizar. Isso aqui, as pessoas pegam, olha como você vê como que Deus é. Deus é tão, esse foi o Walt Disney que disse. Deus é tão justo, Deus é justo, tá, gente? Deus é tão justo que ele é justo até com o diabo, tá? Até com o diabo ele é justo. Então, assim, às vezes Deus quer te abençoar, Deus quer fazer a coisa para você. Deus, na verdade, assim, Deus quer te abençoar, às vezes não, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer tudo aquilo para você. Só que aí ele chega para fazer e você pede assim, não, papai, eu gostaria tanto de ter um negócio assim. Aí Deus fala assim, eu vou dar isso pro meu filho, porque o meu filho merece isso. Aí ele vai ali para dar aquilo. Aí o que é a batalha com o anjo que estava vindo para Daniel? Porque daí o anjo tá vindo ali para entregar a batalha, aí o diabo chega pro anjo e fala assim, mas peraí, anjo, ó, peraí, beleza, ele pediu lá, eu entendo que ele pediu, mas aqui, ele não é filho de Deus não, ele não acredita que é filho de Deus não, ele não declarou com a boca dele não, ele não pediu não, então a petição dele foi feita errada, é inépcia da inicial, né? Ou se tiver algum advogado aí, como é que fala aí quando o cara entra com o processo, com a petição, e a petição foi entrada errada. O juiz recusa, ele não pode nem ler o pedido, né? É inépcia da inicial? Eu não sei o nome não, mas eu tenho quase certeza que é isso aí. Então, tipo assim, ele cancela o processo. Por quê? Porque você pediu errado, gente. Então pensa, gente. Pediu e não recebeu porque você pediu mal. Então aprenda a pedir, pelo amor de Deus. Aprenda a pedir porque Deus precisa que você comece a reinar. Chega desse negócio de achar que os filhos de Deus, aquele negócio assim, que a igreja ensinou, que eu odeio religião, tá? Jesus Cristo também odeia religião, ele veio para abolir a religião, porque nós fomos desligados de Deus no Éden, e Jesus Cristo veio com o propósito de religar, que religião é religar. E ele já fez isso, então Jesus já cumpriu, ele já religou, não existe religião, a religião é coisa do homem, a religião é um fardo que eles tentam colocar na nossa mente. Eu odeio religião, eu amo Jesus Cristo, eu amo a palavra, eu amo a igreja, mas eu odeio religião, eu odeio religiosidade, tudo isso aí é só para travar, é só para, olha lá, petição inepta, é isso aí, ó, inepta da inicial, a pessoa abriu o processo errado. Já abriu o processo errado, acabou, o processo está cancelado, não tem como, foi anulado aquele processo. Então aprenda a pedir, gente. Você está pedindo tudo errado, vamos mudar essa mentalidade agora e começar a pedir do jeito certo. Pedindo da maneira correta, não tem como você não receber aquilo que você pede. Pedi para contar do aniversário da minha filha. O aniversário da minha filha foi o seguinte, eu estava aqui, tem uma colina aqui, estava chovendo bastante chuva, o céu pretinho, aniversário dela, e a minha esposa tinha ido pro salão, estava no salão com as amigas, e um chuvão, e eu entrei aqui, eu numa reunião, nesse mesmo lugar que eu estou sentado aqui hoje, entrei, olhei pro meteorologia, tipo assim, previsão de chover nos próximos 2 dias ali, sem parar. Eu falei, oh meu Deus, aí eu olhei a probabilidade de chuva no dia, estava 100%, eu falei, pronto. Eu fui ali no meu banheiro, olha, eu fui no meu banheiro aqui do meu escritório, olhei pro espelho, para mim mesmo, olhei pro espelho e falei assim, ó, pelo meio do pecado de um só homem,
à morte e nós somos desligados e nós perdemos a autoridade desse mundo e a gente foi desligado de Deus. E assim, por meio de um só homem, por Jesus Cristo, a palavra diz que nós somos religados por Deus e nos foi dado o poder de ser feito novamente filho de Deus, filho de Deus. E como filho eu sou herdeiro de Deus, em tudo aquilo que pertence a Deus, na autoridade de Deus. E agora eu ordeno, eu não pedi, aí já não é um pedir, eu ordeno que seja cumprido a lei da autoridade e da palavra agora do Filho de Deus. Agora não é o Shirley Sonkais, agora é o Filho de Deus que está falando. E eu ordeno que essa chuva pare agora e que não chova até que a gente saia do aniversário da minha filha. Isso foi exatamente do jeito que eu falei com você, e só foi assim, em nome de Jesus Cristo, é claro, né, tudo mais certinho. E demorou, sabe quantos minutos essa oração? 1 minuto, 2 minutos, por aí, tá? 1 minuto, 2 minutos, por aí. Eu saí, voltei para cá e sentei aqui e continuei minha reunião. Daí a pouco tava eu, Pedro, aqui, eu olhei para fora assim, tem a colina aqui. Sabe assim, parecia filme, me arrepio toda vez que eu conto essa história, parecia um filme. O sol abriu assim, vai ver aquele sol assim, bateu bem forte naquele gramado assim, e abriu as nuvens assim, eu falei, caraca, meu. Aí eu comecei a rir e dar graças a Deus, falei, não, e glorificar a Deus. E os meninos estavam aqui, estavam o Pedro e o Otávio, e os dois estavam assim, o que tá acontecendo? O que você tá rindo, doido? A gente falando de coisa séria. Eu falei, não, vai, dá uma olhada lá fora lá. Eu ordenei que parasse de chover e parou de chover, entendeu? E eu criei, tá? Eu acreditei e pronto. Então assim, quando você faz isso, gente, começa a exercer a autoridade. A Nilvana falou, eu só queria que essa live ficasse salva. Começa a exercer sua autoridade de filho. Começa a governar. Começa a rejeitar. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a ciência diz que você é. Você não é o que o médico diz que você não tem, o que o médico diz que você tem. Você só tem se você acreditar que você tem. Porque se você acreditar que você tem, aí você tem. Porque a fé é isso, a fé é acreditar. Então, quando você acredita que você tem algo, você tem algo. Então, se você acreditar que você não tem nada, você não tem nada. Então, é simples, assim, ó, você exerce aqui. Desde o dia que eu entendi isso, eu falo assim, nossa, como que eu pude viver a minha vida inteira? Poxa, eu fiz 30 anos agora, dia 18 de março, eu fiquei assim, como que eu pude viver 29 anos enganado, achando que eu não tinha autoridade? A Vanusa perguntou, onde está essa passagem na Bíblia? Está em Romanos, Vanusa, por meio de um só homem. Está em Romanos, acho que é Romanos 2, está em Romanos ali. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, por meio de um só homem também nos foi dado o poder. Peraí, deixa eu achar, se eu achar que vai ser melhor ainda para vocês. Daí você já usa esse código aí. Eu vou achar depois aqui, que já está salvo. Mas está em Romanos. Romanos 5 já está aí, ó. Romanos 5. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui, porque senão vai acabar a nossa live e você vai ficar sem. Porque isso aqui, gente, é um código poderoso demais. Você tem que começar a usar esse código, entender que você é filho de Deus, que você não é o que as pessoas dizem que você é o que a Bíblia diz que você é, e você é filho de Deus, e se você é filho, você é herdeiro. Aqui, ó, Romanos 5, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, também nas tribulações. Deixa eu ver aqui. Infelizmente alguém morrerá. Aqui, ó, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, todo mundo pecou. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, até quem não tinha pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um homem muitos morreram, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo.
E não foi assim o dom como transgressão por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Presta atenção nesse código. Reinarão em vida. Não é quando você morrer. Você vai reinar em vida. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, ou seja, todos nós fomos condenados por causa de um, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito, é grátis, sobre todos os homens para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um único homem, que foi o único, que foi Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Tá? Então assim, pelo pecado de um só homem, isso aqui foi desgovernado, foi bagunçado, foi tudo destruído. E agora, e assim, pelo feito de um único homem, você foi dado de novo o poder de ser feito filho de Deus. Governa. Uma coisa, gente. Governa. Você é rei, você é sacerdote, você é rei, você governa. Não aceita menos do que isso. Não acredita no que a mídia tenta falar a seu respeito. Não acredita. Romanos 5:12, que é o parceiro aí, o pessoal perguntando aí. Romanos 5:12, pega esse código, leia ele e na hora de você fazer sua oração, entra já falando isso aí, ó. Eu sou isso aqui e por causa disso aqui eu sou justificado. Se você chegar pedindo o seu nome, eu sou que eu tô mandando fazer isso, ó, eu quero que aconteça isso, eu quero, igual eu falei assim, ó, eu quero 10 mil iluminados, eu quero 10 mil pessoas dentro do iluminado que vai ter a vida transformada por causa do Kaiser. Não vai, é negado, é inépcia inicial. Eu quero 10 mil pessoas com a vida transformada dentro do iluminado. Por quê? Por causa de Cristo, porque eu fui justificado por Cristo, porque Cristo me deu o poder de ser feito filho, e aí essas pessoas vão ser transformadas também. Quando eu faço isso, não por mim, por ele. Quando eu faço isso, não para mim, para ele, não tem como, gente. É simples, tá? Eu não tô falando isso aqui para vender nada disso para vocês, não, tá? Eu tô falando isso aqui para dar um testemunho para você de como que eu aplico na prática aquilo que eu faço, como que eu aplico na minha vida, como que eu falo, como que eu faço com as pessoas à minha volta, como que eu explico. Gente, é simples, é assim, você é filho, nós somos filhos. Gente, se a gente pensar junto, gente, aquilo que é ligado na terra tá ligado no céu. Gente, é tudo assim, gente. Até a live de ontem, se você assistiu a live de ontem, eu tô assim, eu vim aqui, gente, até a hora de eu apertar aqui, iniciar a live, eu não sabia a mínima coisa que eu ia falar. Aí eu simplesmente peguei um versículo na Bíblia. Quando você estiver diante do sinépsio, não se preocupe com o que é a vez de falar, só abre a sua boca e eu vou encher. E eu hoje falei a mesma coisa, eu falei, oh, Deus, eu não sei o que eu vou falar com o seu povo, não. Eu tinha até anotado umas coisas para falar, e aí eu vou abrir a boca lá e você fala com eles. Então eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso, gente. Eu estou aqui para falar aquilo que ele quer falar. A minha perguntou o que é o Iluminado. O Iluminado é um projeto que a gente tem de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro pela internet. Tem Iluminado aí? Fala aí o que é o Iluminado pra galera aí. Resumo pra ela aí. O Iluminado é a transformação de vida que a gente faz ao ensinar as pessoas a ganhar dinheiro na internet, na casa deles. Tá? Então assim, gente, usa a sua fé pro seu negócio. Usa a sua fé pra sua saúde. Usa a sua fé pra aquilo que você tem, usa sua fé para aquilo que você quer, usa sua fé para atrair as coisas que você quer para você. Lembra que você, alguém como acabou de comentar, eu sou escolhido de Deus. Você não é escolhido de Deus, você é filho de Deus, mano. É muito mais poderoso do que isso, você é filho. Quem é filho não pede autorização ao papai para poder abrir a geladeira e pegar uma água, não. Quem é filho, ele entra na casa do pai, abre a geladeira e pega a água. Me perguntou, Caio, você chora ou só faz a gente chorar? Não, eu choro muito com o pai, eu choro muito. Gente, com meio de pecado de um só homem, a morte entrou aqui. Por meio do pecado de um só homem, a morte entrou aqui. E por meio do feito de um só homem, que está ali atrás, ali, ó, foi por você. Quando o diabo tentar falar assim que você não vale nada, você responde o seguinte: eu valo o sangue de Cristo.
é o item mais precioso de todo o universo, de todas as constelações, de todas as galáxias, e quantos bilhões de planetas que possam existir, não importa. É a coisa mais preciosa que existe, é o sangue do Filho do Deus, o Filho do único Deus, tá? O Filho de Deus, esse é o seu valor. Quando alguém tentar falar assim, você não vale nada, não, eu valho. Sabe qual é o meu valor? Eu valo o sangue de Cristo, porque foi esse o preço que Deus pagou por você, por meio de Jesus Cristo. Começa, e o fato de você, o que me entristece é o fato das pessoas fazerem, o fato de Jesus Cristo ter feito isso, o fato dele ter dado lá a autorização, ele colocou lá a autorização a você, aquele que crê, foi lhe dado o poder de ser feito filho, então você tem que simplesmente crer, e aí você é filho. Ele também disse, se você é filho, você também é herdeiro, se você é herdeiro, você tem direito disso. Tudo isso, mano, tá aqui, mano, tá no manual do fabricante. Eu não sou pastor, eu tô quase pregando, eu não sou pastor. Então exerce a sua autoridade, mano. Segue o manual do fabricante, pede, cara, é aquele negócio, é como incentivo fiscal que a gente tem. Todas as empresas que cumprirem certos requisitos, é só pedir que ela vai ter isenção. Não é porque eu tenho benefício, eu sou especial com o governo, não, gente. É porque existe a lei, e a lei tá lá. É só pedir desse jeito, com esse critério sendo cumprido, e você vai receber aquilo. Pronto! Então, pede com esse requisito, com esse critério, que você vai cumprir, você vai receber. Vou passar o maior código de todos para vocês, que é esse aí. Pede, tá? Pede o que você quiser. Mostra o que Deus vai ganhar com aquilo. Acredita e agradece antes de acontecer. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Só que não pede uma coisa que vai ser muito fácil, não. Dentro de você, não pede uma coisa que você já sabe como que vai vir, não. Porque se você pedir uma coisa que você já sabe como vai vir, ela não necessita de fé. Pede algo absurdo. Pede algo que só tem como Deus te entregar. E mostra para ele o que ele vai ganhar com aquilo. E aí você vai e faz esse exercício. E começa a agradecer. Todos os dias agradecer. Deus, obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Para encerrar, pensa assim, se você for pai, se você tem um filho, seu filho fala assim, pai, me dá uma bicicleta. Aí você fala assim, tá bom, filho, eu vou te dar a bicicleta. Aí no outro dia ele fica assim, pai, me dá uma bicicleta, 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 pai, me dá uma bicicleta. Você fala assim, vou dar um tapa na sua cara, moleque, não vou te dar uma bicicleta. Você vai ficar meio bravo com ele. Agora imagine se seu filho faz com você o seguinte, pai, me dá uma bicicleta. Aí você vai falar assim, tá bom, filho, eu vou te dar uma bicicleta. Aí no dia seguinte ele fala, pai, muito obrigado por aquela bicicleta que o senhor está me dando. Pai, muito obrigado, pai, pela bicicleta que você está mandando para mim. Pai, muito obrigado por aquela bicicleta. Eu já vejo ela, eu sei que vai ser da cor tal, né, pai? Pai, muito obrigado. Você como pai, você que é mal, tá? Você como pai vai ficar assim, mano, deixa eu comprar a bicicleta desse menino aqui que eu já tô ficando constrangido. Tô te ensinando a constranger Deus, tá? Tô te ensinando a constranger Deus. Pede, agradece como se já tivesse recebido e aí você vai receber. Estamos encerrando a nossa live aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sou muito grato pela vida de cada um de vocês. Hoje foi quase 4.000 pessoas o tempo todo aqui, tá? E amanhã, 6:01, nós temos 2 minutinhos restantes de live. Amanhã, 6:01, nós estaremos aqui mais uma vez, tá? As pessoas estão pedindo para eu deixar a live salva aqui. Eu não vou deixar a live salva, tá, pessoal? Porque isso aqui é para aqueles que pagaram um preço, tá? Tem que pagar um preço. Tem uma legalidade, então tem que pagar um preço. Mas eu vou colocar essa live dentro do grupo do Telegram. Então você clica aqui no meu perfil. E eu vou, nos próximos 40 minutos, eu vou estar aqui no meu perfil aqui no feed. Eu vou postar agora um print aqui do fim da live. Eu vou estar aqui no meu perfil respondendo vocês, nos próximos 40 minutos, assim como eu fiquei ontem. E depois disso eu vou salvar a live, eu vou publicar a live dentro do Telegram. Então entra para o grupo Telegram e dentro do meu perfil aqui, a gente vai ali no feed. Começa a exercer o seu governo, a sua autoridade, começa a mostrar quem você é. Mostra para o mundo inteiro quem você é. E faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu declaro para os outros aquilo que é o meu objetivo, quando eu coloco a minha meta para fora, você fica até com vergonha dela. Eu coloquei a meta 10 mil iluminados, eu fico com medo dela. E se eu não bater, eu vou ser envergonhado? Não. Quando você faz isso, você cria mais um motivo para você atingir aquilo. Você vai estar agora mais ainda alinhado, mais ainda comprometido. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O link do Telegram está aqui na minha bio. É só clicar no link ali, vai abrir vários linkzinhos. Aí é só clicar lá, canal do Telegram. A gente se vê lá. Deus abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus, viu, pessoal? Até mais.